Bora com nós! O Bora com nós de hoje conta a história de Cristiane, a volta às aulas. Quem vivenciou esses grandes momentos contando a sua história. Mas antes, eu queria agradecer todos os nossos parceiros, gratidão sempre por estar junto com a gente. Para você que entra na nossa página e deixa o seu like, o nosso muito obrigado. Cristiane, alegria muito grande estar junto com você. Conta a sua história. Bom dia, Lucinha. A alegria também é toda minha. É um prazer estar participando aqui da sua página, Bora com Nós. Bom dia às pessoas que acessam a sua página também. Bom, a minha história é uma história muito simples. Meu nome é Cristiane. Eu nasci em Belo Horizonte, mas fui criada aqui em Três Marias. Sou filha de Maria Márcia Faria Silva, Ronaldo Corrêa da Silva em Memória. Somos uma família de 5 irmãos. Hoje ficamos eu, né, a Daniela, que não reside aqui em Três Marias, reside em BH, e a Josiane. Em memória ficaram Michele Cristina Silva e Ronaldo Eduardo Faria Silva. Você vivenciou, né, essa volta às aulas. Sim, muitas vezes. Hoje professora aposentada, pode Isso, contar para a gente um pouco dessa experiência sim, sua. posso sim. Bom, eu trabalhei durante 25 anos lá em Três Marias, na educação. Nem era esse o meu projeto de vida. Na verdade, na época eu fazia o curso de Química, estagiava na Votorantim, né? Mas aí a gente não tinha nenhum vínculo empregatício com a Votorantim, eu era uma estagiária. Na época eu me tornei mãe e me desliguei da Nexa, né? Para poder caminhar por outros lados. Aí, nesse momento, assim, de saber o que que eu vou fazer, né, eu tenho que ter a minha vida agora, eu tenho que criar minha filha, tive todo o apoio da minha família, claro, né, mas assim, sempre fui aquela pessoa decidida a caminhar com os meus próprios projetos, né. E aí, eu saí, larguei o curso de Química, até não terminei, estava no último ano, já que eu não ia ficar mais no laboratório, e aí eu pensei, o que que eu vou fazer? Aí surgiu o curso na Escola José Hermílio de Moraes, que era o curso de magistério. Minha mãe sempre foi trabalhando na educação. Minha mãe, ela começou a trabalhar numa escola, até mesmo assim, na época meu pai trabalhava, era motorista na Votorantim, ele adoeceu, e a minha mãe era uma dona de casa, então minha mãe foi muito batalhadora, ela saiu de casa, nos deixou cuidando da nossa casa, né, ajudando meu pai, que naquela época estava muito doente. Ele aposentou muito cedo e ela começou, saiu de casa, foi estudar, formou, né, fez um magistério também, uma educadora, mas trabalhou pouco tempo na sala de aula, logo ela foi para a secretaria. E aí ela fez o concurso do Estado, na parte administrativa, e por toda a vida trabalhou na secretaria. Então, naquele momento da minha vida, eu precisava fazer alguma coisa, né? Eu nunca fui de ficar parada olhando para o tempo, eu sempre busquei fazer alguma coisa, né? E assim, sou muito ansiosa, então, para quem é ansioso, aí já sabe. E aí eu fui fazer o magistério na Escola José Hermílio de Moraes, um curso muito bacana. Foi eu e a minha irmã Josiane. Aí lá nós formamos, né? Terminou o curso, eu precisava trabalhar. E eu me lembro, naquela época, a Rosângela do Dario, a Cléria, a Cléria era diretora na Escola General Arthur da Costa Silva, onde minha mãe trabalhava. Aí a Cléria falou assim, por que não vir trabalhar com a gente aqui? Aí eu fui para a secretaria, trabalhei na secretaria da Escola General Arthur por alguns anos. Só que veio a questão do concurso do Estado. Aí a gente fez o concurso, não passamos. E aí eu pensei, meu Deus, vai eu batalhar de novo, né? Aí até a Cléria mesmo, a Rosângela, até agradeço muito, né, a elas nesse momento, que foram as pessoas, juntamente com a minha mãe, que foi a primeira pessoa que me ajudou muito, ela falou, ué, você não fez o magistério? Por que que você não vai trabalhar? Procura a Terezinha Mesquita, na época ela era secretária de educação, e aí você começa a trabalhar. E assim eu fiz, né? Então eu fui, comecei em março de 2004, hoje, graças a Deus, eu já me aposentei, né? Desde outubro do ano passado, hoje eu sou professora aposentada. E assim, falar da volta às aulas, eu vivenciei isso durante 25 anos da minha carreira. E o que que eu tenho a dizer? É um momento muito prazeroso, sabe? Pelo menos para mim sempre foi muito prazeroso, apesar de todas as dificuldades que ao longo da carreira, né, nós encontramos. A educação não é um lugar fácil de estar, né? Eu até costumava falar com as minhas colegas antes de me aposentar que se eu tivesse muitos anos ainda para eu ficar na educação, eu assim não ficaria. Eu ia arrumar outros caminhos, vivenciar outras coisas, outras experiências na vida, porque assim, a educação, ela é muito bacana, só que, assim, muitas vezes você não é valorizado. Ela exige muito da pessoa Exige e não tem muito. essa Isso, valorização que não o tem essa professor. valorização. E quando eu falo, assim, de não ser valorizado, jamais vou falar na questão, assim, o município não valoriza, o diretor não nos valoriza, o secretário de educação não nos valoriza. Pelo contrário, por eles, né,
é que a gente consegue fazer, assim, um trabalho bacana. A questão é que vem tudo de cima para baixo e a gente tem que entrar naquele caminho, né. Então, toda vez que começava um ano, eu graças a Deus, assim, eu fui sempre fui uma professora, assim, muito de mente aberta. Então, antes de, pensar que eu tinha que ensinar o meu aluno, eu pensava que eu tinha que abraçar aquelas crianças e trazer aquelas crianças para perto de mim e criar um laço ali com elas. E eu fui muito feliz, sabe, assim. A dificuldade hoje disso que você está falando dentro de ser professora hoje é a questão das leis, né? É o de cima Sim, para baixo que a gente começa a ver que não funciona. Por não, que que não funciona? Porque os municípios eles dependem lá de cima. com certeza. E aí chega nessa situação de que muita gente reverte a situação de não querer ser professor até pela É isso aí. valorização, E é o né? que eu falo também, a questão é o seguinte, existe a questão teoria e prática. Então, geralmente, de quem vem, lá de cima, só tem a teoria. Ele não tem aquela experiência de entrar numa sala de aula, de saber qual é a dificuldade daquela sala, qual é a dificuldade daquele aluno, sabe. E isso é o que eu quero dizer que hoje, nesse momento aqui, é o seguinte, para ser educador hoje, um professor, né, para assumir uma sala de aula hoje, você precisa o saber, ele, assim, é muito importante, você tem que saber, mas você tem que abraçar. Porque eu costumo dizer assim, o professor, ele é mil e uma utilidades. Ele é professor, ele é médico, ele é psicólogo, ele é amigo, ele é pai, ele é mãe, então assim, ele tem muitas funções. E ele é o que está ali recebendo tudo para passar para aquela criança. Então o que que um professor tem que ter hoje, né, para ele assumir uma sala de aula? Ele tem que ter muito respeito pela história do outro, ele tem que ter muita resiliência. Não adianta aquela história de que a gente recebe as coisas, aconteceu comigo várias vezes, a gente fica assim: "Ai, pelo amor de Deus, de novo, ai, não vai dar certo, tal". Esse não é o caminho. Eu acho assim que a gente tem que perder, foi o que eu sempre fiz da minha jornada pela educação, foi esse. A gente tem que perder esse tempo de ficar, reclamando do que você vai ter que fazer e você se preparar para fazer. Porque eu costumo dizer assim, o aluno hoje, antigamente não, há muitos anos atrás não, mas hoje, de um tempo para cá, hoje o aprendizado, a criança, ela aprende sozinha. Sabe, ela tem uma internet aí, a favor dela, que assim, eu mesmo usei muito nas minhas aulas, às vezes eu dava matéria, o menino tinha dúvida, eu tentava, eu falava assim: "Ó, vai ver tal vídeo assim, assim", e o menino às vezes aprendia mais que com a gente, você entendeu? Então assim, o mais importante que eu acho que ninguém pode perder, eu graças a Deus eu não perdi isso em momento nenhum dentro da sala de aula, é aquele momento, aquele 1 ano que você tem com a criança ali, que você conversa, que você diverte, e outra, torna as suas aulas mais atrativas. Sabe. Eu fui professora, deixei um legado, assim, eu tenho certeza que eu E deixei, e eu sabe. até falar um pouquinho dessa questão de tornar as aulas mais atrativas, o mundo hoje sugere isso, né. Não tem jeito, né. Às vezes eu falo assim, quando eu estudei na nossa época, né, na minha época pelo Era menos, era diferente. muito diferente, a gente era obrigada a decorar, 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 e assim, graças a Deus que nós aprendemos, Assim, né. Hoje não, eu sempre procurei trabalhar o concreto com o aluno, então hoje a remessa de alunos que você recebe hoje, são meninos que já vinham de casa pequena, já vinham um celular na mão dele, então assim, primeira coisa que você tem que ter é um atrativo para você prender a atenção daquele menino. Então, assim, eu sempre trabalhei com os meus alunos em grupo na sala de aula, eu sempre ensinei eles a você é um cidadão responsável pelos seus atos, você é capaz. E assim, hoje eu ando assim, qualquer lugar que eu vou, a minha filha até brinca, meu Deus, não dá para andar com minha mãe devagar, não. Todo lugar que eu vou é uma criança, ô tia, é dentro da igreja, no mercado. Então, assim, eu tenho certeza que eu fiz o diferencial com os meus alunos, sabe? esse é o respeito que a gente ganha pelo trabalho feito com qualidade e excelência dentro da cidade. E é por isso que eu estou contando essa história, porque a Cristiane, aposentada, professora, né, ela adquire, né, esse respeito das pessoas. E Sim. aí ela se aposenta. E aposentada é É, olhar para um lado, olhar para o outro e falar: verdade. "O que que eu vou fazer? O que que eu vou continuar fazendo a partir de agora?". E aí surge um lado da Cristiane que talvez você tinha despertado lá atrás, mas que Sim. depois da aposentadoria você despertou. Conta pra gente Olha, um ô pouquinho dessa Lucinho, história. assim, hoje, eu estou realmente aposentada mesmo, mas assim, graças a Deus, cheia de vida, cheia de projetos, sabe. Quero viajar, quero ter tempo para fazer as coisas sair com a minha família, sair com a minha filha, a Isabela, inclusive é uma menina maravilhosa.
maravilhosa, assim, muito inteligente, sabe, de mente muito aberta, assim, é minha amiga, minha parceira mesmo. E aí a gente, assim, tem um projeto, a gente poder viajar, fazer muitas coisas, e assim, no tempo de sala de aula não foi possível, porque a educação, ela toma muito seu tempo, você precisa muito de estar preparado, você precisa muito estar envolvido naquilo ali. E assim, voltando lá na escola, uma das coisas que eu consegui sobreviver esse tempo todo, né, dentro desses 25 anos, e ser muito feliz, graças a Deus, é que eu trabalhei muito a questão da arte. Eu sempre gostei muito de arte, sabe? Sempre fiz assim, eu já bordei, já fiz pintura, trabalhos assim, era tão engraçado, assim, as minhas colegas todas também são muito competentes, assim, né, maravilhosas, mas eu me lembro muito bem, assim, de sempre, dentro da escola, quando tinha um projeto, vamos chamar a Cristiano, porque ela tem aquele jeitinho para fazer aquilo. Às vezes surgia assim, alguma coisa da educação que já trabalharam, precisava de uma foto, as diretoras corriam, Cristiane, dá licença, Vamos lá, posso tirar uma vamos lá. foto da sua sala? Por quê? Graças a Deus, a minha sala sempre foi uma sala muito bonita, sabe? Eu sempre planejei para a semana. E o meu plano de aula, ele era uma coxa de retalho. E essa coxa de retalho, ela ia caminhando até chegar na sexta-feira, que eu gostava da sexta-feira, sabe? Pra gente juntar tudo aquilo interdisciplinar, uma dica que eu dou, trabalho interdisciplinar, que é muito interessante. Quando você faz um trabalho interdisciplinar com as matérias, você tem mais tempo, você se dá melhor e seu aluno aprende melhor. E aí, isso tudo fechava na aula de arte, sabe? Então, hoje, aposentada, eu estou me dedicando mais a essa questão da arte, sabe? Eu tenho, assim, me dedicado bastante. Esses dias mesmo eu fiz uma pintura lá em casa e minha filha falou assim, não, mãe, você tá artista mesmo, que bacana. Tá E chegando à excelência. isso, então assim, é aquela história, né, a dedicação, né? Tudo que você faz com dedicação, eu acho que a gente consegue sobressair. É para ganhar dinheiro? Primeiramente é para mim me sentir bem, sabe? Para mim, eu sou uma pessoa muito ansiosa, quem já trabalhou comigo sabe, já tive problema com ansiedade, assim, bem, que já me trabalhou muito. E assim, a arte é um caminho que eu achei para eu poder me distrair. Tive pouco tempo atrás agora, passamos por uma perda muito grande do meu irmão, que era um artista maravilhoso também, sabe? Ele trabalhava com arte, ele era um desenhista assim, excepcional, uma pessoa muito bacana, talentoso. E ele foi uma pessoa que falou comigo, muito perto dele ir embora, a gente conversou muito, ele falava, você é muito ansiosa, você é muito inteligente. E assim, eu toda a vida gostei de plantas também. Então eu tenho meu Instagram, eu ia lá postar minhas plantas, aí eu falo assim, nossa, que bacana, você puxou nosso avô. Ó, seu clipe tá bacana. Ó, vamos pensar em alguma coisa. E assim, e eu aposentei, sabe? Ele até falava, vamos fazer uma festa. Infelizmente ele não pôde estar aí, né? Deu sabe todas as coisas. E eu, de lá pra cá, eu comecei a mexer de novo com a minha pintura. E vou te falar uma coisa, tô amando, viu? Eu sempre estive nesse meio da arte, mas assim, voltado pra sala de aula, sabe? E assim, lá com os alunos, eu aprendi até muito, você quer saber? A gente aprende. E isso é importante porque quando a gente fala que quando você começa a ser professora, você aprende com eles também, porque cada um Demais com a da sua conta. cabeça traz uma experiência É, nova pra e assim, gente. uma outra coisa que eu faço, sabe, assim, a vida de todo mundo hoje é uma vida muito corrida. Todos nós passamos por problemas, temos as nossas frustrações, né? Temos as nossas ansiedades, mas assim, desde o primeiro dia que eu entrei na sala de aula, eu sempre fui aquela pessoa assim, eu cheguei dentro da escola, daqui para dentro, os meus problemas ficaram lá fora. É uma coisa que eu vejo assim, eu percebo assim no meio que eu trabalhei, que é algo muito difícil no meio dos professores, sabe? E a gente percebe assim, que os professores sofrem muito, É, né? essa é a história da Cristiane, professora aposentada, hoje volta às aulas no setor público, né? E aí a Cristiane falando um pouquinho do seu hobby, que é hoje ela aposentada, faz pinturas. É só você entrar na página dela, conferir. Cristiane, eu queria agradecer imensamente por estar participando na minha página, engrandecedor quando você fala da volta às aulas, dessa experiência de que foi ser professora e hoje pintora com excelência. Isso. A gente só quer te agradecer por estar Tá, participando. eu que te agradeço, agradeço a você, parabéns pela sua página, uma iniciativa muito bacana para nós Três Marias, a gente conhecer a história de outras pessoas, assim como vocês estão conhecendo a minha, eu já estou conhecendo de outras pessoas através da sua página, tenho certeza que muitas histórias virão, né? E trouxe para você um Ah, presente do meu da, novo da hobby, da arte, arte da da arte, Cristiane. da arte. Eu vou colocar lá no final, depois eu Ok, vou abrir lá. Eu só queria agradecer aos nossos parceiros, gratidão sempre por acreditar no nosso projeto. A você que entra na nossa página e deixa o seu like, o nosso muito obrigado. Cristiane, mais uma vez, muito valeu, obrigado. sim. Que Deus te ilumine nesse novo Amém, caminhar. amém, amém. Professora com excelência, Obrigada, pintora obrigada. de qualidade. Ah, com certeza. Eu vou falar aquela frase que eu sempre falo quando eu termino o meu programa. Bora com nós.